Durante a plenária na Câmara, alguns parlamentares falaram sobre a decisão do TSE em relação à Jovem Pan. O deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, fez uso da tribuna na Câmara para criticar a corte. E é ele que fala agora com a gente. Deputado, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos os telespectadores, quem nos acompanha. Eu usei a tribuna nesta manhã para falar sobre o caso da Jovem Pan e até agora estou bastante impressionado com a repercussão da minha fala. Não apenas pelo conteúdo e pelo fato abordado, censura em pleno ano de 2022, como também pelo fato de que poucos parlamentares se manifestaram a respeito desse assunto, fazendo com que toda a atenção fosse dada à minha fala e também à fala do deputado Paulo Eduardo Martins, que na manhã de hoje também se pronunciou. Eu quero iniciar essa fala declarando minha total solidariedade à Jovem Pan, a todos os profissionais, aos jornalistas, aos colunistas, aos comentaristas, também, obviamente, aos cinegrafistas, todos os técnicos, todos que trabalham na Jovem Pan, porque essa censura, no fundo, ataca o cidadão brasileiro, todos que trabalham na Jovem Pan e todos os que estão assistindo a vocês e assistindo ao jornalismo brasileiro de forma geral. Não é possível que continuemos censurados no nosso país. Eu ia justamente, deputado, questioná-lo a respeito de como essa notícia repercutiu na Câmara dos Deputados, e o senhor já respondeu, antes mesmo de saber da pergunta, que pouco se falou sobre isso. Tanto é que a voz do senhor ecoou tanto. A gente mostrou boa parte da manifestação que o senhor fez em tribuna ao longo da programação aqui da Jovem Pan News. A decisão na Suprema Corte, no TSE, foi bem apertada. Foi uma decisão por 4-3. 4 ministros decidiram que seria preciso sim, que foi o que aconteceu, restringir o trabalho jornalístico aqui da Jovem Pan. Como o senhor analisa essa votação no TSE e qual seria a solução para que casos como esse não acontecessem com mais nenhum tipo de emissora e que não houvesse nenhum tipo de censura à liberdade de imprensa, que é um princípio constitucional? Bom, Lívia, só antes de responder a essa pergunta, eu quero lamentar que a Câmara dos Deputados continue funcionando com um sistema remoto de votação. O fato é que hoje os deputados votam de qualquer lugar do Brasil, do território nacional ou do mundo, por meio dos seus celulares, e não precisam estar em Brasília, e quando não estão em Brasília, não podem se pronunciar, porque o sistema o sistema Zoom, que era utilizado, já está desabilitado desde o início, praticamente, do mandato do presidente Arthur Lira. Ou seja, os deputados que não estão em Brasília podem apenas votar pelo celular e não podem falar. Isso é gravíssimo para a nossa democracia, e eu fico estarrecido que até agora não se tenha acabado com esse sistema virtual. A pandemia já acabou, esse sistema foi criado durante o período da pandemia, a pandemia já acabou, e os parlamentares continuam não vindo a Brasília. Só teve 2 dias de sessão nessa semana, só foi o dia de hoje e o dia de ontem. Não havia justificativa para não vir a Brasília, pois muitos eu entendo que estejam nas bases agora para ajudar na campanha do segundo turno, mas eram apenas 2 dias de votação, ainda mais nessa semana com essa censura aplicada pelo TSE à Jovem Pan, era fundamental que os deputados estivessem aqui em Brasília. Então faço esse desabafo, eu espero que esse sistema remoto de votação seja extinto na Câmara dos Deputados pelo bem do debate e pelo bem da pressão que os parlamentares podem exercer sobre os poderes constituídos na utilização da tribuna aqui na Câmara dos Deputados. Eu me perdi com a minha resposta. A respeito da análise dessa votação no TSE, 4-3 por essa decisão. Sim, me perdoa. E quanto à decisão em si, ela é mais uma decisão, ainda que por margem estreita, absurda de um tribunal que deveria, na verdade, mediar as relações dos partidos e dos candidatos nas eleições e não interferir nelas e não tomar partido delas. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral virou um tribunal censor eleitoral.
Não é demais lembrar, Lívia, que o Tribunal Superior Eleitoral foi criado por Getúlio Vargas. Hoje o TSE faz campanhas comemorando, celebrando o aniversário de 90 anos da criação da Corte. Mas esta Corte foi criada por Getúlio Vargas, portanto, em 1932, um ditador. Hoje parece voltar à vocação do seu criador, de querer ditar as regras e não de respeitar a Constituição. Digo mais, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma corte como o TSE, burocratizada, centralizadora do processo eleitoral e que não admite críticas ao seu trabalho, ou mesmo, nesse momento, críticas a principalmente um dos contendores na disputa presidencial. Também no STF nós tivemos decisões que andaram à margem da Constituição e da lei de forma reiterada. Por margem estreita, Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado da cadeia, foram 6 votos a 5, e depois os seus processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo com que ele voltasse a ter ficha limpa para poder concorrer à presidência da República, apesar de não ter sido absolvido. Foi descondenado. E repito aqui as palavras que os jornalistas da Jovem Pan não podem utilizar, mas eu posso, não só porque tenho imunidade parlamentar, mas também devo, porque o que ocorreu foi processos julgados em primeira e em segunda instância e confirmados na instância recursal, deixando claro que Lula sim é corrupto, sim é ladrão, sim é chefe de uma organização criminosa, mas por obra de uma vergonhosa decisão do STF, à margem da Constituição, e eu digo aqui que é opinião minha, mas também é fato pelo que se lê na própria Constituição, falo como parlamentar, que entende de direito e de processo legislativo, e obviamente também de Constituição, que eu jurei respeitar, por obra desta vergonhosa decisão do Supremo Tribunal Federal, Lula é hoje ex-presidiário e descondenado. É lamentável isso e nós precisamos dizer isso em alto e bom tom. Por outro lado, Lívia, me parece, Fabiana também, que essas decisões do TSE têm sido tiros dados pela culatra, como se diz no bom português. Pois eu não via uma movimentação tão grande em favor da candidatura de Jair Bolsonaro até começarem a vir essas decisões. Porque claramente quem hoje está do lado da liberdade e da democracia está do lado de Jair Bolsonaro, ainda que dele divirja. Eu tenho divergências com ele e com seu governo, aliás, sou independente na Câmara dos Deputados, mas não tenho convergência nenhuma com o projeto de poder do PT, um projeto totalitário, um projeto aliado a ditaduras como a de Cuba, como a da Coreia do Norte, como a da Venezuela ou a da Argentina, aqui próxima de nós, porque esse país também já está perdido nos seus pilares democráticos. Não tem convergência nenhuma com o projeto corrupto do PT, que levou ao mensalão, que levou ao petrolão. Não tenho convergência nenhuma com o projeto do PT que ataca os pilares dos princípios liberais e conservadores que eu e a maior parte, esmagadora maioria, da população brasileira defende. Então eu sigo achando que essas decisões, por piores e mais descabidas que são, elas têm, no fundo, auxiliado ainda na campanha de Jair Bolsonaro, pois têm sido tiros dados pela culatra. Fabi? Primeiro, eu queria te agradecer, deputado, eu acompanhei suas falas e, como brasileira, em primeiro lugar, eu te agradeço. Realmente foi uma voz importante no dia de hoje. Também quero deixar frisada essa parte do parlamento, né, essa ausência dos parlamentares estarem lá para falar, e é isso mesmo que a gente precisa, é para isso que a gente paga e eles são contratados, é para isso. Então, fica aqui também meu apelo, eu acho isso um grande absurdo, precisa voltar ao normal. Mas eu quero até trazer essa discussão para algo profissional. Veja, eu sou advogada, mas eu sou uma comentarista da Jovem Pan, contratada, isso aqui é meu trabalho. Quando eu sou impedida pela justiça de utilizar adjetivos em relação a um candidato, e esses adjetivos retratam a minha opinião, o meu próprio trabalho está sendo tolhido.
Então, eu acho que o TSE não está enxergando a magnitude do problema que ele mesmo trouxe para ele mesmo. Além da Constituição, que já foi tão bem falada aqui, está violando frontalmente, principalmente o artigo 220, eu poderia falar aqui até de violações em relação ao direito do trabalhador, que é tão levantado pela própria esquerda, e a gente vê que está sendo relativizado. Então, aqui eu acumulo algumas profissões, sou advogada também, e posso afirmar que não existe democracia se não houver o uso da advocacia com liberdade e o uso do jornalismo com liberdade. E as punições, deputado, parecem que falam com a gente como se nós fôssemos tolos. Nós sabemos que existem leis que são capazes aí de tolir também qualquer exagero. E fica aqui o meu apelo também que assim não façam. A gente consegue responder na justiça, mas desde que sejam pleitos minimamente razoáveis. E essa ausência de adjetivação, que realmente a gente não pode mais fazer, por enquanto, devido à decisão que o TSE tomou, nós vamos fazer o possível de continuar falando a verdade, porque a audiência daqui da Jovem Pan, ela é trazida pela verdade, pela pluralidade de ideias. Então, aqui está longe do debate ideológico, aqui está em favor desses valores que não devem ser relativizados. Nesse contexto inteiro, eu gostaria de trazer então para o senhor e pedir para que o senhor seja a nossa voz dentro do parlamento, dizendo aos outros deputados a importância dessa decisão e esses valores, esses direitos todos que foram relativizados, deputado. Sem dúvida, parabéns pela manifestação feita aqui, obrigado pelas palavras, podem sempre continuar contando comigo como voz forte aqui no parlamento, destemida, não tenho por que temer qualquer coisa, afinal de contas, eu fui eleito para isso, essa é a primeira função de um parlamentar, como você bem disse, é de falar, falar sobre aquilo que entende ser o correto e ser o melhor para o país. E você tocou num ponto muito importante, Fabiano, que é a questão do trabalho das pessoas. Nós tivemos outra decisão, acho que é importante trazer também outro caso recente, de ontem, na verdade, do Tribunal Superior Eleitoral, estarrecedor esse caso, envolvendo a empresa Brasil Paralelo. O seu YouTube, que é uma das fontes de receita, da empresa, está desmonetizado por ordem do Tribunal Superior Eleitoral até um dia depois das eleições. Isso é um absurdo, isso atenta contra a liberdade econômica, atenta contra os mais de 300 trabalhadores daquela empresa que podem ter o seu emprego em risco, porque são mais de 10 dias até o final da eleição, são 2 semanas praticamente, sem entrar o dinheiro das monetizações do YouTube. Há outras fontes de receita? Há, mas a gente sabe que essa fonte é relevante para qualquer empresa de mídia e de comunicação hoje, e o que estão fazendo é prejudicial às pessoas que trabalham nessa empresa. Aliás, a Brasil Paralelo, além disso, está sofrendo também uma limitação na sua liberdade política e uma limitação na sua liberdade de expressão e de informação e de imprensa ao ser determinada uma censura prévia sobre uma série que ainda, por isso mesmo censura prévia, sequer foi lançada. Eu acho um absurdo tudo isso que está acontecendo, Fabiana, e por isso eu faço um apelo aos demais meios de comunicação que também se pronunciem. Porque quando a casa do vizinho está pegando fogo, como diz o ditado popular, a nossa também está em risco. É importante que todas as empresas de comunicação, todos os meios jornalísticos, todos os jornalistas, independentemente se são de direita, de centro, de esquerda, se manifestem contra a censura. A censura é ruim sempre e precisa ser combatida, precisa ser denunciada. Então faço um apelo àqueles meios de comunicação que ainda não se manifestaram, que o façam e já, com urgência. Não podemos perder esse momento importante em que as nossas liberdades estão sendo atacadas. E um segundo ponto que eu queria trazer aqui, que você mencionou bem, são os 2 pesos e 2 medidas, também como diz o ditado popular. De um lado, não se pode falar sobre os adjetivos que são imputados ao candidato Lula do PT. Mas de outro, pode ser chamado o candidato Bolsonaro de fascista, de genocida, de uma série de adjetivos completamente
descolados da realidade, que inclusive ofendem a memória, no caso de genocida, de milhões de judeus mortos pelos nazistas, ou de cidadãos lá da Ruanda, dos Tutsis, que foram mortos na Ruanda, no genocídio de lá. Ofende-se ainda a memória de tantos mortos por verdadeiros genocídios ao se adjetivar Bolsonaro, por exemplo, de genocídio, e ninguém faz nada. Ninguém acha isso grave. É muito triste a gente ver essa disparidade, essa desproporção, essa partidarização do STF e do TSE. Eu costumava dizer de certos ministros de um tribunal ou de certos ministros do outro tribunal, mas a coisa já está tão generalizada que a omissão de talvez poucos ministros que discordem disso já está virando cumplicidade e fazendo com que a própria instituição STF e a própria instituição TSE, hoje ambas estejam mais atacando a democracia e as nossas liberdades do que as preservando. É muito triste esse momento histórico do nosso país. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal do Partido Novo pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, a respeito da decisão do começo da semana do TSE que restringe a atuação do trabalho jornalístico aqui da Jovem Pan. Deputado, obrigada pela entrevista nessas horas mais altas do dia. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Eu agradeço. Força aí para vocês. Estou no gabinete até agora, ainda estava lidando com a reação e a repercussão desse vídeo e quero mais uma vez declarar toda a minha solidariedade à Jovem Pan e a todos os profissionais da empresa. Podem contar comigo e certamente com o Parlamento Brasileiro, que não lhes pode faltar. Muito um abraço. Obrigada. Obrigada, deputado.